Fala, duelistas! No vídeo de hoje teremos algo mais light, um encontro de Yami com Terra. E aí, claro, a expansão do anime do duelo com Step Johnny. E se você já é um duelista lendário, já deixou seu like e sua inscrição. Se ainda não fez, ajude esse canal a sacar a Destiny Draw e se tornar o rei dos jogos. Sem mais delongas, e bora pra análise! E bem, duelistas, no episódio anterior vimos que o anime alterou as sequências ocorridas no mangá. Por isso, hoje iremos começar pelo mangá. Capítulo 88, As Cartas Perdidas. Após Seto receber o obelisco da Ishizu e sair dando risadas histéricas, o mangá corta para o hospital, onde Yugi comenta que ao meio-dia receberá a alta e pretende primeiro passar um tempo com o pessoal da escola e à tarde dar um rolê com Joey. Aqui temos o agradecimento de Yami e Yugi por ter montado a relíquia a tempo no incêndio. Yugi afirma que foi salvo por Joey e Yami afirma que eles têm amigos de verdade. Yugi comenta que o espírito milenar do Anel do Bakura revelou que aquele que montasse o Enigma do Milênio tem o dever de revelar as memórias do rei. Então prossegue perguntando se Yami era algum tipo de rei. Yami responde que não se lembra do seu passado e nem sabe ao menos o seu nome. Yami prossegue dizendo que sabe que só consegue existir através de Yugi ao usar a relíquia e comenta do Vale dos Reis, que possivelmente um dia ele teria que ir lá portando as outras 6 relíquias. Yugi tenta cortar o assunto, dizendo que ele não quer mais conversar sobre isso, e sugere sair do hospital antes do horário, pois já se sentia em perfeitas condições. Diferente da versão do anime, Yami saca na hora que Yugi não queria se separar dele. Yami expressa que sente-se da mesma forma e não se importa caso nunca recupere suas memórias. Yugi chora e diz que caso fosse necessário, eles dariam as suas próprias. Enquanto Yugi estava se recompondo, Yami avista a turminha da amizade e fala a Yugi que talvez eles também tenham se adiantado. Encerrando o capítulo do mangá aqui. O capítulo seguinte seria o teste do disco de duelo, onde Seto luta com a inteligência artificial, coisa que no anime ocorre no episódio seguinte ao encontro de Yami com Terra. Por isso iremos pular para o capítulo 90, e no vídeo de semana que vem retornaremos a esse capítulo. Capítulo 90, aonde eu pertenço. Diferente do que Yami havia dito a Yugi para acalmá-lo, Yami realmente se questiona de onde viera e o que ele deveria fazer. Ele diz que sente algo chamando para o museu. Só para lembrarmos, no mangá, Yugi ficou sabendo dessa exposição enquanto estava hospitalizado. Logo em seguida, Yami acaba aceitando que era melhor escolher ficar sem saber, pois do jeito que estava já era bom o suficiente. E agora podemos enfim começar com o anime. Episódio 53, A Ardente Batalha de Dança. O episódio começa na escola, onde está chovendo muito. Joey e Tristan estão conversando sobre a operação de Serenity. Tristan pergunta se ele iria, mas a princípio, Joey fica relutante, pois, como sabemos do seu passado, ele tem pais separados, e ele acabou sendo criado por seu pai. Tristan diz que tem interesse de ir lá também, e logo se candidata a ser o cunhado dele, o que deixa Joey bem pistola. O anime adianta a cena onde Yugizinho iria convidar Terra para sair no domingo, pois segundo Yugi, sua outra alma estaria agindo de forma muito estranha, e que talvez a garota poderia animá-lo, se é que vocês me entendem. Yugi fica envergonhado, e quando Terra responde que aceita, ele apenas sai correndo dizendo qual seria a data e a hora. A cena seguinte mostra Yugi se arrumando, e cheio de adornos. Isso no mangá é até mais exagerado. Yami, que se apresenta com as mesmas vestimentas, pergunta qual seria a ocasião. Yugi responde que iria no encontro com Terra. Yami dá uma piscada, orgulhoso em ver que Yugi finalmente ia ter uns namoricos com ela, mas Yugi desconversa dizendo que não era bem ele que iria ao encontro. Com isso, a cena seguinte mostra que Terra estava no aguardo. No mangá, ela se mostra bem nervosa, e aqui é onde é mostrado que Yugi havia combinado que o encontro seria com a sua outra alma, e que ele estava muito cabisbaixo nesses dias, principalmente após a conversa no hospital. No anime é adicionado uma cena onde Yugizinho se aproxima, e quando avista a Terra, ele troca de lugar com Yami, enquanto no mangá, Yami se apresenta desde o começo, mesmo achando estranho que seu parceiro estaria se ocultando nesse momento. Yami pergunta qual seria o destino, e Terra afirma que gostaria de beber alguma coisa, então Yami sugere ir a uma cafeteria. O anime corta esse diálogo e já apresentam ambos se refrescando na lanchonete, onde rola aquele climão de silêncio. Então Terra decide quebrar esse gelo com a ideia de irem visitar o museu. Isso chama a atenção de Yami, que pergunta qual o motivo repentino, e ela responde que viu o mesmo símbolo da relíquia presente numa matéria da revista, e que isso talvez daria indícios de seu passado. Yami fica em silêncio, e Terra insiste perguntando o que estaria incomodando tanto. Yami responde que não sabe porque sua outra alma colocou tantos apetrechos, e que ele escondia sua real essência e se preocupava muito com o julgamento dos outros. Terra responde que na verdade Yugi estaria bem preocupado com ele. Yami acha estranha essa preocupação e afirma que ambos estão perdidos, sem saber o que o futuro irá nos aguardar. Terra entendeu a angústia de Yami e afirma que eles não eram tão diferentes assim quanto Yami imagina, e fala que para ele, seu sonho era se tornar uma grande dançarina na América. Ela via isso em seu futuro, sabia que o caminho seria árduo, mas por hora, ela era apenas uma colegial. Yami sabe que ela é bem determinada, e é só uma questão de tempo até ela alcançar esse caminho. Terra se anima e sugere caminhar sem rumo pela cidade, e Yami segue a cal. No mangá, Terra quebra o silêncio de forma diferente. Primeiro ela elogia a escolha estética de Yami, mas Yami diz que o elogio deveria ser feito a Yugi, pois foi ele que se arrumou e ficou muito tempo se produzindo
reproduzindo, justamente para marcar esse momento, e diz que não entende seus verdadeiros sentimentos. Até afirma que ele talvez só esteja preocupado com seu humor. Yami faz uma pausa silenciosa e afirma que eles eram similares, sem saber aonde ir. Yami afirma que não sabe quem ele é e de onde ele veio, ou que caminho ele deveria seguir, mas que no atual momento isso não seria um incômodo, pois as coisas estavam bem do jeitinho que estão. Até afirma que também sente essa preocupação, e isso acontece com todo mundo, mas só restava seguir em frente, até acertar o caminho que os levariam ao sucesso, simplesmente acreditando em si mesmo. Ela aproveita para contar que o seu sonho era ser uma dançarina famosa, e para isso ela deveria se mudar para a América ao se graduar do ensino médio, e que isso colocava um limite de tempo até que esse evento ocorra. Em seu coração, Thea sabe que o tempo de Yami também era limitado, mas caso um dia o Enigma retorne ao Egito, ele também deveria seguir o seu caminho. Yami afirma que tem total confiança que Thea irá conseguir transformar seu sonho em realidade. Thea o agradece e fala que não é fácil perseguir seus sonhos, mas acredita que sempre terá uma chance, mesmo que ela seja ínfima. Ela se levanta bruscamente e diz que eles deveriam agitar essa cidade, seja qual for o destino. Cinema, loja de games, não importava, havia muitas possibilidades de diversão à frente deles, e que deveriam continuar até acharem o que procuravam. Bem, o anime ilustra bem esse momento, onde coloca várias cenas de locais diferentes, e ambos se divertindo com o passeio. Já o mangá até o guia para o gosto dos meninos, cartinhas, enquanto o anime, Yami acaba se distraindo ao ver uma nova loja de cartas. Yami acaba comprando alguns boosters, e até consegue perceber que esse foi o momento que ele expressou maior alegria. Yami consegue retirar nas palavras dele uma boa carta, e se trata da carta armadilha, Espada Força da Luz, uma cartinha que estará presente no primeiro duelo do Yami na Cidade das Batalhas. Até fica feliz pela sua animação, e aponta qual seria o próximo destino, um grande fliperama. Quando estava olhando qual game iriam se divertir, Yami observa que há uma multidão em torno de uma máquina de dança, onde Step Johnny estaria mandando bem na apresentação, ao ponto de desafiar abertamente qualquer um que acha que pode vencê-lo. Yami acha curioso esse desafio, e Teta convida Yuki para se divertirem juntos, até que são interrompidos por Step Johnny, que vê a beleza de Thea e convida ela para o desafio. Yami diz para não dar atenção para ele, mas Thea responde que quando se tratava de dança, ela jamais iria correr no desafio. Só para constar, no anime, Step Johnny fez o desafio de boas, mas no mangá, ele meio que mandou uma cantada para ela, o que fez ela ficar um pouco pistola. Ela entrega o casaco a Yami, a plateia vai ao delírio, e Step Johnny afirma que iria pegar leve com ela. No mangá, ela acrescenta que iria pegar leve, pois ela era bem gostosa. Em ambas as obras, Step Johnny afirma que ela só aceitou o desafio porque queria chamar a atenção dele, e com isso, ele faz uma aposta, onde caso ela perca, iria ter que passar uma noite com ele. Isso deixa até a 200% pistola, mas ele iria querer acabar com ele na dança. Então a partida começa. No mangá, ambos estão dando sua melhor performance. Step Jones fica abismado com a habilidade de Thea, a ponto de se distrair e acabar se desequilibrando, e caindo de cural no chão, enquanto recebia aquela encarada de Thea e os aplausos das torcidas. No anime, é bem explorado os movimentos, capricharam bem no traço. E em adição a isso, Step Jones tentou acertar golpes de capoeira na moça, ao ver que ela dançava melhor do que imaginava. E mesmo com esses artifícios, Thea se recupera e age como se nada houvesse ocorrido. Nesse momento, Step Jones se desconcentra ao errar os passos, e finalmente cair e perder a batalha por completo. Na cena seguinte, Yami e Thea estão contemplando o pôr do sol. No anime, o diálogo foi resumido, onde Thea afirma que, mesmo sendo um jogo tão simples e barato, a dança representava tudo para ela. Então pergunta a Yami se teria se encontrado, mas ele ainda estava dividido. Por um lado, ele queria saber mais sobre sua origem. Pelo outro, ele tinha medo de ferrar com as coisas como estavam. No mangá, Yami dá mais detalhes, praticamente a mesma conversa que teve com Yugi no hospital, onde talvez suas respostas estariam perdidas no Egito. Thea pergunta se ele realmente estaria satisfeito de deixar tudo pra lá, mas em seu coração, Yami quer saber toda a verdade. Thea no mangá consegue perceber que ele estaria pensando muito nos sentimentos do Yugizinho, e com isso Thea afirma que, da mesma forma que existiam dois corações habitando um corpo, ele deveria ser honesto com seus próprios sentimentos. E bem, neste momento no mangá, Yami iria à exposição de Shizu. Porém no anime, metade desse episódio virou um duelo frio com Step Jones. Então, bora lá. Enquanto estavam conversando, a Wit Step Johnny appears e desafia Thea novamente, só que agora para um duelo. Caso ele perca, ele ia parar de encher o saco dela, mas caso ele vença, ela seria sua namorada. Falou de cartinhas e Yami é o primeiro a querer aceitar o duelo, mesmo com a Thea a princípio não concordando com os termos. Bem, a cena corta para a arena do Akai Ballet. Antes de começar o duelo, Yami pergunta por que Step Johnny dançava, e ele responde que era porque ele conseguia pegar muitas mulheres com esse gingado. Yami, como bom cavaleiro branco, afirma que não iria deixar que ele difame os sonhos puros da donzela Thea. Johnny perguntou se de fato isso iria importar para Yami, e ele responde que não iria reconhecê-lo como verdadeiro dançarino. Cara, essa fala foi intancável. O anime e suas justificativas. Mas enfim, o primeiro turno é de Johnny, que invoca a donzela Sônica. Logo em seguida, Yugi Saka invoca o Guardião Celta e destrói o monstro de Johnny. E em seu turno, invoca o Matrix das Águas, em modo de ataque. Antes de encerrar o turno, Yami comenta que seu deck era classificado como Fan Deck, e explica até que um
um fan deck a um deck baseado em um único tema. Isso mostra a personalidade do jogador. No caso de Johnny, usava um deck com um tema de música. Yami prossegue, e em sua vez, ele saca, mas encerra seu turno. Na vez de Johnny, ele invoca o espírito da harpa em modo de defesa, e ativa uma carta mágica, o Coro do Santuário, que aumenta em 500 pontos a defesa de todos os monstros em seu lado do campo, aumentando para 2.500 a defesa do espírito da harpa. Mas acabou esquecendo de colocar seu outro monstro na defensiva. Com isso, no turno de Yami, já tinha percebido que tipo de duelista Johnny era, e agora era hora de ir com tudo. Com isso, ele saca e invoca a Maldição do Dragão, destruindo o monstro e causando um bom prejuízo à vida de Johnny, que se recompõe. Em seu turno, ele invoca a Bruxa da Floresta e ativa a Polimerização, e usa tanto a Bruxa quanto a Dama da Fé como materiais para invocar o Rei Músico. E sim, é um tanto peculiar que a fusão de duas mulheres gere um homem, mas existem fusões em Yu-Gi-Oh! Que são ainda mais questionáveis. E com o riff de guitarra, o monstro de Johnny elimina o Guardião Celta de Yugi. E para finalizar, ele coloca uma carta virada para baixo. Um detalhe curioso é que ele esqueceu de ativar o efeito da Bruxa, de colocar o monstro que tem a defesa até 1.500 pontos em sua mão. Talvez por essa sequência de erros, Yami tenha atacado tão imprudentemente, e assim acabou caindo na armadilha. Metamorfo, que aumenta o ataque do monstro em 300 pontos, se tornando assim 50 pontos de ataque maior que a Maldição do Dragão. E não só isso, transforma o Rei Músico no Rei do Heavy Metal, uma carta exclusiva do anime. Mas cara, gosto demais de Rock'n'Roll, e realmente gostaria de um arquétipo nesse naipe. Yami encerra seu turno invocando o Soldado de Pedra na defensiva. No turno de Johnny, ele zoa com Yami e parte logo pro ataque, onde o segundo efeito do Metamorfo é acionado. Ele ganha metade do ataque do monstro atacante e, novamente, sola a criatura de Yami. No turno de Yugi, ele saca e invoca o Mago Negro na posição de ataque. Quando iria continuar com seu ataque, Johnny afirma que ele estaria louco, pois o efeito do Metamorfo iria ativar. Então Yami dá uma invertida nele, dizendo que ele estaria falando bobagens, pois o segundo efeito do Metamorfo só é acionado no turno que o duelista ataca, e não quando ele é atacado. Após essa falha, Johnny pergunta o nome do seu oponente, e Yami revela ser Yugi Muto. E quando ele percebe que se tratava do duelista que derrotou Pegasus, ele aceita a derrota de imediato. Mal sabia ele que Té iria comer seu toco, por desistir tão fácil, e afirma que o tempo que ele investe dando ideia às meninas ele poderia usar para melhorar suas habilidades de dança. Johnny fica confuso e afirma que seu sonho de ser um dançarino profissional é algo agora distante. Té pergunta quantas apresentações ele havia participado. Ele responde que fez apenas uma. Isso deixa Té ainda mais pistola, pois novamente ele desistiu muito fácil mesmo tendo potencial. Johnny afirma que ela não entende o que é falhar, então ela responde que falhou 12 vezes nesses exames, e nem por isso pensou uma vez sequer em desistir de seu sonho. Johnny pensa em tudo que foi dito, e afirma que iria tentar mais uma vez. Nesse momento, Yami se junta a Té, onde ela acha que deu um sermão muito exagerado, mas Yami afirma que suas palavras acabaram motivando ele a seguir o caminho que estava em seu coração, e com isso decide investigar o que o seu passado guardava no museu. E essa seria a cena final do anime, onde Té e Yugi estariam nas portas do museu a um passo de descobrir toda a verdade do faraó sem nome. Só para constar, no mangá, Yami se sentiu incentivado naquela conversa ao pôr do sol, de seguir a vontade latente de seu coração. E a cena final desse capítulo é Yami em frente ao museu, se questionando se ali havia as respostas que ele estava procurando. E é isso, duelistas. Irei terminar o vídeo aqui e semana que vem teremos o teste do disco de duelo de Seto Kaiba e o passado do faraó sem nome. Na descrição e nos cards, vocês encontram a sugestão dos vídeos mencionados, caso queiram relembrar o passado. Eu fico por aqui e gotcha! E com imenso prazer que finalizo esse vídeo. Em todo caso, gostaria de agradecer a você, telespectador, que assistiu até aqui e viu essa análise. Críticas e sugestões sempre são bem-vindas. Espero ver você aqui contemplando o próximo trabalho. Se curtiu, deixe seu joinha. Caso não, deixe seu dislike. Mas não deixe de comentar para que possamos melhorar sempre. Até a próxima, duelistas!